Vamos lá, pessoal, a mais um laboratório, fisioterapia aplicada à síndrome de Down. Nesse experimento a gente vai trabalhar 3 diferentes tipos de teste para poder avaliar os reflexos de uma criança com suspeitas de síndrome de Down. Ao final desse experimento a gente vai voltar para poder responder isso aqui, ó. Por que são utilizados testes reflexos para um paciente com suspeita da síndrome de Down? E 2, o que será possível observar em cada um dos testes, caso o paciente apresente a síndrome de Down? Então, a gente vai observar ali os testes realizados. Dito isto, a gente acessa o laboratório, vai para as atividades de pré-teste, responde essas 5 perguntas. A primeira, no dia 21 de março, é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Esse evento é um marco para conscientizar e garantir autonomia e oportunidade para os indivíduos com essa síndrome. Com relação à síndrome de Down, marque a alternativa correta. 2. A síndrome de Down, também conhecida como trissomia do cromossomo 21, é uma condição genética na qual o indivíduo apresentará uma terceira cópia do cromossomo 21, ocasionando assim alterações físicas e mentais do indivíduo. A respeito do diagnóstico dessa síndrome, analise as afirmativas a seguir. A gente tem 3 afirmativas e vamos ver qual delas é correta. 3. O diagnóstico clínico da síndrome de Down é realizado por meio de avaliação do fenótipo da criança. Algumas características são peculiares a essa síndrome e poderão se manifestar nos mais diversos segmentos do corpo. A respeito dessas alterações fenotípicas presentes no sistema locomotor da criança, marque a alternativa correta. E a número 4, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade, CIF, visa complementar a Classificação Internacional da Doença, CID, por meio da avaliação da saúde e dos estados de saúde. Durante a avaliação da criança com síndrome de Down, o profissional deverá considerar os aspectos da CIF para então definir seu plano de tratamento. A respeito dos aspectos avaliados pela CIF, analise as afirmativas a seguir e nós vamos, entre as 4, colocar quais são as verdadeiras. 5ª, Ana Laura, de 2 anos, foi diagnosticada com síndrome de Down. Os pais acreditavam que não era essa síndrome e relutaram em procurar assistência profissional. A criança foi encaminhada ao setor de fisioterapia pediátrica para o tratamento e acompanhamento da sua condição. Durante a anamnese, o fisioterapeuta verificou atraso no desenvolvimento motor. Marque a alternativa correta a respeito da possível condição que levou a esse atraso no desenvolvimento. Respondendo ao pré-teste, nós vamos ao experimento. A gente acessa o laboratório, ele carrega para a gente. Depois de carregado, a gente começa a atividade do laboratório. Laboratório aberto, nós vamos na pia, a gente lava sempre as nossas mãos. Vamos ao armário de EPI e colocamos o nosso jaleco para esse experimento e a gente convida a paciente a sentar. Após ela sentada, a gente solicita a anamnese. Bom dia, doutor. Durante a gestação, fiquei sabendo que minha filha tinha síndrome de Down. Não tive nenhum problema durante o parto, mas preocupo-me com o desenvolvimento dela, pois aos 12 meses de idade não consegue sentar sem apoio, ainda não engatinhou e nem deu os primeiros passos. Sabemos que com 12 meses a criança ela tem que estar num padrão do início dos primeiros passos, né? Ou andar segurando as coisas, tá? Então, depois que a gente anotou essas informações e solicitamos a anamnese, a gente consegue aí sair dessa linha, lemos tudo que é necessário, a gente clica na palavra mesa e volta a olhar para a mãe. Solicita que ela assine o termo de consentimento e entendemos que essa criança já com 12 meses não consegue nem sentar. Depois disso, a gente pede que essa mãe leve esse bebê à maca e ali a gente vai testar. Quais são os testes que a gente vai fazer com esse bebê?
Se a gente clicar com o botão direito, a gente tem o reflexo de Moro, o reflexo labiríntico e a reação protetora lateral. Cada um desses vai avaliar a reação rápida desse bebê. No reflexo de Moro, a gente faz a queda desse bebê, né? A gente solta tanto cabeça e tronco para ver se a gente consegue verificar se os movimentos estão coordenados e estão rápidos. Vocês veem que aparentemente a criança consegue fazer normal. Reflexo labiríntico, você bota essa criancinha na palma das suas mãos e ela tem que fazer o movimento de esticar as pernas, coisa que ela não fez. Você colocou e ela ficou com a perna flexionada aqui. Ela não gerou o estímulo do reflexo labiríntico. E a reação protetora, a gente coloca esse bebezinho para virar de lado, ele teria que estar colocando a mão para a lateral, virou para o outro lado, colocar a mãozinha de reação protetora e para trás realizar um leve movimento de extensão. Ele não fez, para frente um pouquinho só, tá? Então, esses são os 3 reflexos, 2 deles estão um pouco inativos. O primeiro reflexo de Moro ele até conseguiu fazer, mas ainda estão com dificuldade. Depois disso, a gente clica em avaliação e a gente vai informar a nossa avaliação, o que a gente identificou dentre aqueles que a gente viu. Nós escrevemos o que a gente avaliou, que o reflexo de Moro está presente, o reflexo labiríntico ausente e a nossa reação de queda ausente, confirma a avaliação e a gente consegue finalizar ali o experimento, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a finalização do experimento, a gente fecha e vai para o pós-teste responder essas 5 questões que estão aqui. A número 2, falando de um caso. 3, falando sobre o reflexo tônico labiríntico que a gente acabou de fazer. 2 posições, supino e prona, que a gente pode testar. O 4, falando sobre uma criança com diagnóstico de síndrome de Down. E a 5ª também sobre uma criança com síndrome de Down, para ver quais são as alternativas corretas. E a gente finaliza esse experimento. A gente não pode esquecer de retornar e responder a essas avaliações e resultados.